Olá, queridos irmãos, que a paz esteja com todos, que alegria estar aqui com você novamente nessa terça-feira abençoada, para nós continuarmos com o nosso estudo sobre aprender a ser discípulo. E nessa noite nós vamos aprender sobre o segundo pilar que diz respeito ao plano de Deus de salvação para o homem. Está preparado aí? Está preparada? Já está com a sua Bíblia em mãos? Nós vamos ler vários versículos. Já está com o seu caderno separado? Já compartilhou esse link com os seus amigos? Já curtiu? Por favor, faça isso. Nos ajude a semear a palavra de Deus, a compartilhar conhecimento, porque a palavra de Deus nos garante que nós, quando recebemos a luz do Senhor, que é a sua palavra, ela ilumina os nossos caminhos, ela nos abençoa. Então, em nome de Jesus, não fica com essa bênção só para você, mas você pode compartilhar também com seus amigos, seus familiares e outros irmãos que estejam querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero te convidar neste momento a continuar com seu coração aberto e hoje nós vamos meditar sobre a salvação. Na aula anterior nós tínhamos visto do problema do pecado e como Deus, que é tão maravilhoso, que nos provê todas as coisas, solucionou esse problema através do seu plano maravilhoso de redenção, plano de salvação para o homem. Então a gente viu que para a gente resolver este problema de fato, nós precisamos de arrependimento. O arrependimento é a metanoia, é a mudança de mente e com isso nos leva a uma mudança de comportamento para que agora a salvação venha a se estabelecer sobre a cada vida, sobre cada pessoa que crê no Senhor e no seu plano. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a salvação. Amém, queridos? E a gente colocou aí para você, o pastor está colocando, projetando aí para você uma imagem que é uma cruz, né? E uma cruz vazia. Por quê? Porque nós cremos, nós sabemos que Jesus Cristo não está nela, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas o que é a salvação? Né? Então, trocando aqui em miúdos, ser salvo no sentido amplo da palavra, toda vez que uma pessoa é salva, ela é salva livre de algum perigo. Ela é livre da morte, ela é livre da doença, essa pessoa foi salva. Por isso que nós vemos, por exemplo, o nome, a gente ficou conhecido por muitos anos, né? Alguém que estava vestido com uma cor mais chamativa numa praia, até mesmo numa piscina, né? De salva-vidas, né? Hoje em alguns lugares muda, chama guarda-vidas, né? Mas antes era muito conhecido como salva-vidas, exatamente para isso. Eles eram treinados, são pessoas treinadas para livrar as pessoas de perigos de afogamento até a morte por afogamento. Então, salva vidas, né? Mas dizendo respeito à nossa alma, né? Jesus Cristo é o único que pode salvar a alma do que, irmãos? Da perdição eterna. E onde nós vemos isso? Tem vários versículos que nos mostram sobre a salvação, essa promessa presente de Deus. Coloca aí no teu coração. Salvação de Deus para a humanidade é o maior de todos os presentes. E o Senhor mostra isso quando Ele envia um anjo para anunciar para Maria que ela engravidaria, ela conceberia do Espírito Santo. E veja só, entre essa notícia maravilhosa que o anjo Gabriel dá para Maria, veja o que ele diz aqui, ó, em Mateus capítulo 1, no verso 21. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que esse nome? Ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus.
vem do hebraico Yoshua, que significa Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação. Olha que coisa mais maravilhosa. Não diz aqui o Senhor tem a salvação, diz que Ele é a salvação. Então o anjo diz que o menino que nasceria, que na verdade é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, aquele que carregaria sobre os seus ombros o principado do mundo todo e o seu reino não teria fim. O nome dele seria Jesus, porque já está falando aqui, o nome significa uma missão, uma essência, e o nome dele seria Jesus, porque viria para salvar o povo, as ovelhas perdidas dos seus pecados. Glória a Deus, maravilhoso. Outro versículo que eu queria lembrar você aqui é o versículo que todo cristão, todo aquele que conheceu a palavra e recebeu, aceitou a palavra, conhece de cor, que é João 3,16, que fala tudo aqui, sobre a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Especialmente hoje eu estava meditando sobre esse verbo aqui, a maneira como esse verbo crer é apresentado aqui. Eu comparei com outras versões e não houve alteração na maneira como esse verbo aqui foi empregado. Veja, olha, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. O verbo está no presente. Então, essa palavra é sobre toda a pessoa, ela é extremamente urgente e ela é sempre pertinente para todas as pessoas. Então, assim como nós falamos na semana passada, o arrependimento ele é para ser pregado para todos e em todos os lugares. Todos devem se arrepender. Para quê, irmãos? Para que todos possam, no tempo presente, no tempo que se chama hoje, crer. Então, se você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, fez sua confissão de fé, dizendo que cria que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, na verdade você tem que se lembrar diariamente e crer nele diariamente, porque só Jesus pode nos salvar a nossa alma, salvar dos nossos perigos iminentes e diários, salvar das astúcias do nosso inimigo e nos dar vitória, salvar de nós mesmos. Isso é um verbo que está sempre no presente, não no passado apenas, não no futuro, mas no presente. Romanos 5,8 é um outro versículo que também fala sobre salvação. Nessa aula de hoje, nós não vamos conseguir resumir tudo que diz respeito ao que é ser salvo por Jesus Cristo. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, fazer você entender e nunca mais esquecer, pelo menos esse princípio, e você ter paz com Deus, você ter certeza da sua salvação. Nós temos inúmeros versículos que a gente poderia ficar meses e meses e meses estudando e meditando e assimilando. Mas eu estou querendo separar alguns aqui para a gente poder ter pelo menos uma visão mais global e ao mesmo tempo profunda do que é a salvação. Então eu separei aqui Romanos 5,8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus Pai
Deus Criador, que é nosso dono por direito de criação, mas que é nosso dono também por direito de redenção, Ele já provou e comprovou que nos ama ao entregar o Senhor Jesus para tomar nosso lugar naquela cruz, sendo nós ainda, irmãos, inimigos de Deus, sendo nós ainda pecadores, sem a menor disposição de buscar a Deus, de se reconciliar com Deus. Deus Pai foi ofendido, afrontado com o pecado do homem. E mesmo assim, o Senhor tem a iniciativa de nos perdoar, de nos amar e de entregar seu Filho unigênito para que morresse na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou, comprovou que nos ama. É uma infantilidade da nossa parte, é uma carnalidade da nossa parte, até uma maldade da nossa parte, quando nós, por alguns momentos, quando nós estamos passando por crise, tribulação, tentação do inimigo, acharmos que Deus não nos ama, ou confrontarmos a Deus, nos irritarmos contra o Senhor, ficarmos desanimados com relação a Ele, a sua obra, achando que Ele nos ama, sendo que Ele já provou que nos ama, quando entregou Jesus para morrer por nós. E aqui, o amor de Deus, queridos, essa maneira como Ele amou o mundo de uma tal maneira que João não consegue nem mensurar, ele não consegue colocar em palavras. Então ele fala assim: Deus amou de uma tal maneira. Esse amor de Deus por nós, ainda sendo maus. Tem pessoas, Jesus morreu por todos, para salvar todos, mas tem pessoas que não vão escolher Jesus. Tem pessoas que vão escolher ir para o inferno, mas Ele não deixou de morrer por elas. Ele se gastou, Ele verteu todo o seu sangue, Ele se deixou açoitar, Ele foi humilhado como nunca nós seremos, nenhum de nós. Vamos enfrentar o que Ele enfrentou em nosso lugar, e primeiro, não é? E mesmo assim, tem pessoas que não vão aceitá-lo, e Ele, mesmo assim, amou e salvou. Esse amor de Deus que foi manifestado através do sacrifício de Jesus, gente, ele supera tudo que o ser humano pode sentir ou querer manifestar. Então essa expressão, essa comprovação de amor de Deus, nenhum ser humano na face da terra jamais superou isso, e ninguém jamais vai superar essa tamanha expressão de amor. Um amor de Deus que foi movido porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é o amor, e que Ele não esperou da gente nenhum tipo de resposta. A iniciativa foi dele, ele foi movido pela sua parte. Ele foi movido porque ele é bom o tempo todo ele é bom, porque ele é justo, porque ele é maravilhoso. Mas não teve de nós ele não esperou de nós nenhuma reação, nenhuma resposta. Ele fez porque quis nos amar primeiro. E essa prova de amor, irmãos, Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa prova de amor tão grande não deve apenas nos levar à gratidão. É óbvio que nós somos gratos. É óbvio que a gente não consegue muitas vezes expressar em palavras, em português, em qualquer outro idioma, que esteja a contento o quanto nós nos maravilhamos com este amor, o quanto nós somos gratos. Mas quando nós vemos o apóstolo Paulo falando isso para a igreja de Roma, ele está querendo sim que eles caiam em si, que eles sejam gratos, mas mais que isso, que eles sejam situados.
que eles tenham um fortalecimento na confiança deles, na fé deles, no amor de Deus. O povo de Deus tem que confiar no amor de Deus. O povo de Deus tem que ter fé no amor de Deus. E o povo de Deus tem que saber e tem confiança de que eles foram salvos. O sacrifício de Jesus, feito uma vez na cruz do Calvário, é mais do que suficiente para salvar toda a humanidade e manter a nossa alma segura em Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, que está começando a tua caminhada com Cristo, ou que já tem alguns anos já, que fez sua profissão de fé, se você não tem lá no teu coração uma certeza absoluta de que você é salvo, se você tem medo da morte ainda, se você tem medo da volta de Jesus e achar que Jesus não vai te arrebatar, em nome de Jesus, entenda, se você creu no Filho de Deus, se você entregou sua vida a Ele, tua alma está salva, em nome de Jesus. Não há nada que você possa fazer para Deus te aceitar mais, porque Ele fez isso porque Ele nos amou. A gente nunca que teria essa disposição, nunca que encontraríamos graça diante de Deus sendo como nós somos, e você vai entender melhor porque eu estou falando isso aqui. Uma outra questão que eu quero que a gente medite aqui sobre salvação é o que Paulo continua falando um pouquinho mais para frente para a igreja de Roma, agora no capítulo 6. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado está aí, um problema que humanamente era sem solução. Mas aí Deus vem e entrega o seu Filho Jesus. E agora nós temos a solução para os nossos pecados, nossa salvação que está em Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que é salário, queridos? Quando nós trabalhamos o mês inteiro, né? A gente espera no final do mês, no quinto dia útil, ou no quinto dia útil, no dia 20, o quê? A gente trabalha para ter nosso salário. Ninguém vive de luz, a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. E o salário é o quê? Recompensa do nosso trabalho, do nosso esforço. Teoricamente, o salário é uma bênção, vem para compensar o nosso esforço, uma coisa boa. Só que olha que interessante como o apóstolo Paulo chama de salário aqui, ó. As pessoas sabiam o que era isso? Tinha a mesma conotação que tem pra gente hoje. Os soldados recebiam o seu soldo, né? As pessoas, elas recebiam o seu denário, recebiam o seu salário por causa dos seus trabalhos. Mas por que ele está fazendo uma comparação que parece que é ruim? Ué, salário do pecado é morte, mas isso é uma compensação ruim, não é? Mas é isso que acontece. O pecado escraviza as pessoas. Então, a quem nós servimos, nos tornamos servo deles. E as pessoas que pecam, vivem em pecado, na prática do pecado, buscando o mal, buscando satisfazer a sua carne, pautando sua vida no erro, recebem, elas se esforçam para aquilo. Elas empregam sua inteligência para maldade, elas empregam o tempo delas, elas empregam a língua delas para o pecado. Então há sim uma recompensa desse esforço, que é o salário, e o salário é morte. Então olha que frase forte aqui, ó. O pecado sim recompensa seus escravos, ele paga seus escravos. E sabe como é a recompensa? Castigando. Essa é a recompensa, sofrimento. Por que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, que o salário, a recompensa do pecado é morte? Porque a compensação, a morte, o que ela é?
é o fim de todas as esperanças. A morte é o fim para todo projeto. A morte é o fim para todo pensamento. Quando as pessoas morrem, não tem mais projeto, não tem mais obra, cessou tudo. A morte é o fim para todos os planos. A morte, ela é o fim de todo bem-estar da alma. Veja isso. Salário do pecado é a morte. Triste, sofrimento, é ruim. No entanto, o dom gratuito de Deus, a salvação, traz vida eterna. Jesus veio para que nós fôssemos salvos do perigo, da doença, da morte eterna. Então, essa vida eterna que vem quando somos salvos, se o pecado, o salário do pecado é a morte, é algo tão horrível, a vida eterna é o contraste mais agudo do que é o salário do pecado. A vida eterna, ela é um grande presente de Deus para nós. O salário do pecado, ele é adquirido por esforço, né? Ele é até merecido. Quando nós olhamos, a gente está vendo aqui bastante Romanos 5, Romanos 6, mas se olharmos logo no início de Romanos, no capítulo 1, meu Deus, o Senhor, eu vou até abrir aqui para dar uma relembrada na forma como o pecado ele é terrível e como ele faz a gente não viver os planos de Deus. E a palavra de Deus fala que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, entre nós e os lindos planos do Senhor. Então, Paulo vai falando aqui para a igreja de Roma sobre uma atitude que eles têm tão errada em relação a Deus, tudo isso movidos por conta do pecado. Então ele vai citando ali várias modalidades, né, de pecado, coisas assim terríveis, gente infame, sabe, gente ingrata. Por exemplo, aqui, ó, começar a ler, capítulo 1, no verso 18, fala assim, ó: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. O que é injustiça dos homens? O que é ser injusto? É estar fora do padrão divino para a pessoa. É ser inimigo de Deus. E Deus se manifesta, irmãos, contra isso. Então ele se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ele está mostrando aqui. Semana passada a gente tinha falado que é o salmo ali que fala que a obra das mãos do Senhor, do Criador, se manifestam. O firmamento proclama a obra do Senhor. Então, Deus mostra que Ele é real. Deus mostra através das suas obras. Deus fala com a gente. Deus comprova o seu amor conosco, entregando Jesus. Você sabe, Jesus existiu. Jesus, ainda que as pessoas não crescem de forma religiosa, Jesus é alguém que realmente existiu, é um personagem histórico, não há como negar a existência dele. E ele morreu, gente, e ele ressuscitou. Então, ele fala aqui, ó, as pessoas, tudo isso Deus fala, Deus mostra para que as pessoas fiquem inexcusáveis, não tenham como se desculpar. Tem como conhecer a Deus, tem como saber quais são os planos do Senhor. Deus se revela para que haja salvação. E essas pessoas, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ouviram a mensagem, ouviram o evangelho. Jesus muitas vezes curou. Jesus muitas vezes abriu
importa. Jesus foi lá com todo o amor dele, através do Espírito Santo, e falou ao coração. E falou para tomarem uma atitude. Mas porquanto não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o coração insensato se obscureceu. Então ele vai falando, eles se tornaram loucos, eles começaram a glorificar e adorar, gente, olha só, semelhança, imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, a idolatria. Começaram a fazer coisas que o coração mau deles o instigava. E ele vai falando aqui, ó, que varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo recompensa que convinha ao seu erro. As próprias mulheres também começaram a fazer isso, paixões infames. E ele fala, pessoas cheias de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio. A lista aqui é grande. O que Deus fez? Portanto, com tudo isso aqui, os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo. O que significa isso, irmãos? O salário do pecado é a morte. E para pecar há esforço, há empenho. Então é muito empenho. As pessoas, em vez de buscar o reino e sua justiça, começam a buscar com afã, sabe? Com vontade o mal. Então Deus, que já tinha se revelado a eles, que já tinha tratado eles com tanto amor, e eles não glorificam a Deus, não buscam a Deus, não se rendem, Deus os entrega. Então é isso que você quer buscar? É isso que você quer para a sua vida? Então Deus os deixa seguir esse caminho. Dureza, meu Deus, triste isso. Então é isso que acontece com quem vive no pecado. Porém, quando a gente se rende a Deus e busca a sua salvação, compreende que precisamos de um Salvador, a salvação vem para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem que precisam de salvação, precisam de um Salvador. Então a vida eterna nos é dada gratuitamente através de Cristo. Gratuitamente. Você não tem esforço para isso, porque nenhum esforço meu e seu atrairia a graça de Deus para nós. O que a graça foi derramada porque Ele quis nos amar primeiro. Não há mérito humano nenhum. A salvação é um presente de Deus. Quem pode se salvar? Em Mateus 19:25 fala assim, ó, quando o jovem rico sai triste da presença de Deus. Porque Deus deu uma instrução, Jesus deu uma instrução e ele não quis seguir aquela instrução, então ele decide não seguir Jesus e sai triste. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos, ao ouvirem essa afirmação de Jesus, eles dizem, ficaram grandemente maravilhados e disseram, mas sendo assim, Senhor, quem vai se salvar? Ninguém vai se salvar. E Jesus responde para eles, o que é impossível aos homens. Há muitas coisas que é impossível. Isto é impossível aos homens, vocês se salvarem. Mas para Deus tudo é possível. Quero falar isso para você. Ninguém consegue produzir sua salvação. Ninguém se salva. É Jesus que nos salva. Não há esforço próprio. Nem por esforço próprio, nem pela pessoa se achar muito boa. Não há um justo sequer nesse mundo. Não há. Os olhos do Senhor esquadrinharam o mundo inteiro e não encontrou um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há. Então, não é por esforço próprio e nem através de instituição religiosa. Nenhuma igreja salva ninguém. Quem salva é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Por que a salvação é impossível aos homens? Como Jesus afirmou, e o que ele falou é a verdade absoluta. Para os homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Por que, queridos? Romanos 5,
5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem? Nós vimos semana passada. Adão. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. A doença do pecado passou para todos os descendentes humanos. Por Adão entrou o pecado para todo mundo. Então o ser humano se corrompeu. Corrupção original. O que significa a palavra corrupção? Significa literalmente apodrecimento. Apodrecimento. Então, desde que nós nascemos, a gente já está em processo de apodrecimento. A nossa essência, por causa do pecado, ficou totalmente comprometida. Então, tem a corrupção original. Todo ser humano se acha numa condição pecaminosa e por isso culposa. A gente já está culpado calado. A gente calado já está errado, entende? Porque os nossos pensamentos já são ruins. As nossas motivações são ruins. Então, quando a gente olha aqui, em Gênesis 6, no verso 5, a corrupção do gênero humano, né? Viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má e continuamente má. Então, a corrupção original faz com que a nossa essência, por mais que você se ache muito bom, por mais que às vezes a gente se engane, né? O diabo sussurra no nosso ouvido e é agradável ouvir isso e às vezes a gente fica alimentando esse tipo de coisa, mas é mentira. A gente não é bom. Nossa essência é inerentemente corrupta. Então o homem, por mais que quisesse, não consegue produzir sua própria salvação. E por quê? Mais um versículo para a gente se lembrar disso, Jeremias 13, no verso 23, fala assim: é tão fácil para nós nos salvarmos como o exemplo aqui, super fácil, né? Só que não. Jeremias 13, 23, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar suas manchas? Pode acontecer isso? Uma pessoa negra se tornar branca? Pode uma pessoa branca se tornar negra? Pode um leopardo mudar suas manchas? Não pode, né? É uma pergunta retórica aqui, a gente já sabe a resposta. Nesse caso, também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Se o etíope conseguir mudar a sua cor e o leopardo as suas manchas, então a gente consegue fazer o bem mesmo sendo continuamente as motivações do nosso coração nos levando para fazer o mal. Ou seja, não dá. Por isso que é impossível aos homens ser a salvação. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Que devo fazer eu para ser salvo? A salvação é um presente de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus que a gente recebe através da fé. As pessoas perguntaram ali em Atos 16, 30. Aqui tinha havido, um grande milagre. Paulo e Silas estavam presos na prisão por libertar uma jovem que há muito tempo ela era escravizada pelo seu senhor para ela ser possuída e fazer adivinhações. Paulo e Silas oram por ela, expulsam aquele demônio e ela é liberta, e por causa disso eles são presos. E aí quando eles estão à meia-noite ali louvando a Deus, houve um grande terremoto. Eles foram libertos de suas cadeias e todos os outros que estavam presos ali também. O carcereiro ficou desesperado porque ele teria que dar conta de todos aqueles presos que estavam prontinhos para fugir. Mas
Paulo grita e fala assim: não faça nada contra a sua vida, não tire sua vida, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro, ao olhar aquele mover sobrenatural ali, ele pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. Então Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, fé, será salvo, tu e a sua casa. Como eu recebo a salvação? Crê na igreja, crê nos rituais, crê na sua bondade, no seu esforço para ser uma pessoa boa? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Somente pela fé recebemos a salvação e descansamos no Senhor Jesus. Temos paz com Deus, somos reconciliados com o Pai, o nosso Criador, que foi afrontado pelo pecado de Adão e Eva. Nós, quando recebemos Jesus, o Pai vem morar em nós. Ninguém vem ao Pai se não for crendo no que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e na sua vitória ao terceiro dia. Uma fé, irmãos, que nos faz conhecer o plano de Deus, entender, aceitar e nos render ao plano de Deus da salvação. É isso. A gente recebe salvação quando a gente conhece, quando a gente entende, quando a gente se rende a este plano. É isso. O que eu devo fazer para ser salvo e com isso ser liberto de um vício, liberto das minhas torpezas, liberto e vencer as minhas tentações. O que eu devo fazer para ser salvo de tudo isso? Creia em Jesus Cristo. E para concluir, eu quero lembrar você que toda pessoa, naturalmente, né? A nossa natureza pecaminosa, a gente é muito orgulhoso. A gente acha que a gente tem, sabe, alguma coisa de muito bom em nós. Que, às vezes, alguns de nós acham que eles são o centro do universo, né? Que o mundo não vive sem a nossa preciosa colaboração. A gente se acha muito bom, mas então, naturalmente, a gente acredita, sabe, que a gente merece salvação. E que se a gente fizer tudo certinho, com certeza nós vamos entrar no céu. Deus, poxa, Ele vai levar em consideração, né, a minha bondade. A gente acha que a gente merece salvação. E que qualquer sistema, irmãos, religioso que venha falar isso, promover essa provisão, né, nesse sentido, reforçar essa ideia de que nós somos bons, isso parece interessante, isso é logo acolhido no coração, mas não é verdade. A Bíblia corta pela raiz esse tipo de raciocínio. Nós não podemos nos salvar e não há nenhum mérito em nós. Salmo 37:9 fala: vem do Senhor a salvação dos justos. Quem são os justos? Não tem um justo sequer na face da terra, não foi o que eu falei para você? Justo é a pessoa que está em concordância com o plano de Deus, que está debaixo, não do pecado mais, não do domínio do pecado, e não servindo ao seu senhor diabo. Não, ele agora está justo, aceito por Deus por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário torna o pecador injusto, ou seja, aquela pessoa aceita diante de Deus. O sangue de Jesus satisfaz a ira de Deus. O sangue de Jesus paga a nossa dívida eterna e nos dá a absolvição dos nossos pecados, redenção, salvação. Vem do Senhor a salvação do justo. A salvação do homem se baseia unicamente nos méritos de Cristo. Cristo que sofreu e morreu pelos seus.
morreu por mim, morreu por você, nos amou primeiro, foi até as últimas consequências, um amor de Jesus, o amor do Pai, que é um amor que supera qualquer outro tipo de ideia que a gente tem de amor, amor incondicional, amor que proveu a nossa salvação, o maior de todos os presentes, o tesouro mais precioso. Deus ama você, Jesus ama você, ama a sua família. Então eu quero que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao teu coração, solidificar aí, em você esse fundamento que é: sou salvo pela graça de Deus, sou salvo por causa do amor de Deus na minha vida. Eu não fiz nada para merecer e eu não faço nada de bom para que Ele possa derramar a sua graça diária sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, se você ainda não tem certeza da tua salvação, ou se você quer entregar sua vida a Jesus nessa hora, se render, você ouviu sobre o plano, você entendeu o plano da salvação, você creu e quer se render, eu queria que você fechasse os teus olhos nesta hora e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor amado e bendito, o Senhor conhece todos os corações e para Ti não há limites, não há diferença de tempo, não há distância, Senhor. A Tua palavra, Senhor, os Teus planos, eles são sempre pertinentes, eles sempre chegam na hora correta. É sempre tempo para receber o que o Senhor tem para a nossa vida. É sempre tempo de nos reconciliar contigo, nos consertar contigo, meu Deus. O tempo é agora, o tempo é hoje. Por isso eu te peço, Senhor, aqueles que ouviram essa mensagem e que tem dúvida, que tem medo, Senhor, Pai, que a Tua palavra venha agora, Senhor, preencher, que a Tua palavra venha responder qualquer dúvida e que eles saibam que é o Senhor que está falando com eles. O Senhor morreu e ressuscitou para salvar a eles, Pai, e salvar a todos aqueles que eles amam. Então que a gente possa crer em Ti, Senhor Jesus, com todas as nossas forças, todos os dias, para que sejamos salvos e a nossa casa também, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Deus que abriu os olhos do cego Bartimeu, levou a salvação para a casa de Zaqueu. Transformou a água em vinho e deu ao povo para beber, e fez o amigo Lázaro reviver. Se você está sofrendo, achando que perdeu, chega até pensar que o Senhor te esqueceu. Não chore, não desista, mantenha a tua fé. Deus vai te levantar, te pôr de pé. Milagre, 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 Acontecem quando não há mais saída. Milagres, milagres. é o que Deus irá fazer na sua vida. Há dias que parece que o sol se apagou. O inimigo se prepara para marcar mais um gol. Mas o céu se manifesta, se levanta ao teu favor e te guarda e te livra. Deus vai cumprir promessa na sua vida. Vai abrir o mar
É isso, meus queridos, me despeço de vocês hoje e se você está com alguma dúvida, não deixa essa dúvida aí pairando no teu coração não, escreve, manda pra gente, escreve aí no chat que nós vamos começar a outra aula respondendo as suas perguntas. Não fique intimidado em colocar muitas vezes o que você está pensando, uma dúvida que muitas vezes não é só sua, é de outras pessoas. E aí você me ajuda a responder as outras pessoas também, tá bom? Então deixa aí as suas dúvidas que a gente vai tirá-las, saná-las na próxima semana. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar aí o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho em nome de Jesus, porque aí todas as notificações vão chegar para você sempre em tempo hábil. Que Deus te abençoe e até terça que vem em nome de Jesus. Beijão, fiquem com Deus.